Saudações, galera. Salve, salve, sejam bem-vindos mais uma vez a uma videoaula. Nós vamos começar hoje o estudo das equações do segundo grau, tá? Onde a meta é resolver problemas que envolvam essas equações, mas vamos começar devagar, vamos começar do início. Então observe aí o seguinte, acompanhe por favor. Vamos ver o que é a equação do segundo grau com uma incógnita. Vamos considerar as seguintes interrogações a partir das ilustrações. Por exemplo, qual a expressão que representa a área do quadrado? Esse quadrado azul aqui, qual é a expressão que representa a área do quadrado? Bom, nós sabemos que a expressão que representa a área de um quadrado, né? A área de um quadrado é dado por quê? Pelo quadrado de um de seus lados. Por exemplo, se é um quadrado, ele tem os 4 lados iguais. No caso aqui, o lado desse quadrado mede x. Então, a área desse quadrado é você considerar um lado e elevar ao quadrado. Então, eis aí a fórmula da área do quadrado, x ao quadrado. Então, escreva a equação que representa a seguinte afirmação. O número que expressa a área do quadrado, aqui, menos o número que expressa a área do retângulo laranja é 4. Então, vamos lá. Então, o número que expressa a área do quadrado é x ao quadrado, menos o número que expressa a área do retângulo, que é 3x. Diz que isso aí é igual a 4. Então, igual a 4. Nós temos aqui uma expressão, né, matematicamente escrita, que representa exatamente o que o item a afirmação está dizendo para a gente aqui. Agora observa aqui, descubra entre os números 2, 5, 9, 6, 4, 8, 7, 10 e 12 o valor do número x que satisfaz a equação encontrada no item anterior. Vamos ver, então, para nós sabermos desses números qual ou quais satisfazem essa equação, a gente vai ter que substituir o número, cada um desses números, né, colocar no lugar do x e fazer a operação e ver qual deles é que diz que mostra que o primeiro membro é igual ao segundo membro, né? Aquele que garante que o primeiro membro é igual ao segundo é o número que satisfaz a equação. Vamos começar com o 2. Acompanhe, que a gente vai fazer mentalmente. Quando eu colocar 2 no lugar do x, a gente vai ficar com 2 ao quadrado é 4. Isso aqui é 4. Quando eu colocar o 2 no lugar do x, 3 vezes x é 3x. Ou 3 vezes 2 é 6. E 4 menos 6 vai dar menos 2. Menos 2 é igual a 4? Não. Então o 2 não satisfaz a equação. Ele não faz o primeiro membro ser igual ao segundo. Vamos verificar o 5. Se nós colocarmos o 5, 5 ao quadrado é 25, menos 3 vezes 5 é 15. 25 menos 15 é 10. 10 é igual a 4? Também não. Portanto, o 5 também não satisfaz a equação. O 9. 9 ao quadrado é 81, menos 9 vezes 3 é 27. 81 menos 27... com certeza não é 4, então não precisa nem fazer a conta, que a gente está vendo que não é 4. Portanto, o 9 não serve. Vamos verificar o 6. 6 ao quadrado é 36, e 3 vezes 6 é 18. 36 menos 18, isso aí vai dar 18. 18 não é igual a 4, portanto, o 6 também não satisfaz a nossa equação. Vamos verificar o 4. 4 ao quadrado é 16, menos 3 vezes 4 é 12. 16 menos 12 é 4. Então vai ficar 4 é igual a 4. Portanto, o 4 satisfaz a nossa equação. Se nós formos experimentar o 8, 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, menos 3 vezes 8 é 24. 64 menos 24 com certeza não é 4. Se experimentarmos o 7, 7 ao quadrado é 49, menos 3 vezes 7 é 21. 49 menos 21 não é 4.
10. 10 ao quadrado é 100, menos 3 vezes 10 é 30, 100 menos 30 vai dar 70, não é 4, e se nós colocarmos o 12 também não vai ser possível, você pode verificar isso. Portanto, desses números, o único que satisfaz a equação é o número 4, os demais nenhum satisfazem a equação do segundo grau, né? Que é essa expressão que nós temos aí. Tá? Muito bem, então a nossa expressão ela é satisfeita pelo número 4. O número 4 é o número que satisfaz a nossa expressão. Aí tem a última interrogação. Como você faria a resolução dessa equação para encontrar o número? Esse é o nosso estudo. É isso que a gente vai desenvolver a partir de agora. Acompanhe, por favor. Um pouquinho de história da matemática. Foram encontrados textos babilônicos, escritos assim há mais de 4.000 anos, né? E esses textos já faziam referência aos problemas que hoje a gente usa as equações de segundo grau para resolver, certo? Só que na época, né, não existia álgebra ainda, há 4.000 anos. Portanto, esses problemas eram resolvidos usando estritamente a geometria. Okay? Era só que eles tinham de ferramenta, era a geometria. Só que resolver esses problemas que envolvia a equação de segundo grau usando a análise geométrica era muito longo, né? E consequentemente muito cansativo esse tipo de resolução. Então os gregos e depois os árabes procuraram uma maneira mais rápida, mais simples de resolver esses problemas. Tudo bem? Então, foi no século IX que um matemático árabe chamado Al-Khwarizmi desenvolveu um processo para a resolução desses problemas. Então, ele deu início à álgebra geométrica, o que nós chamamos hoje de álgebra geométrica. Certo? Então, tudo começou com Al-Khwarizmi, lá no século IX. Mais tarde, 3 séculos depois, né, no século XII, surge um matemático também da Índia, que era chamado Bhaskara, que, baseado nos estudos de Al-Khwarizmi, ele apresentou um processo puramente algébrico que permitia resolver qualquer equação de segundo grau. Então, a partir desse processo, né, que a história diz que foi criado por Bhaskara, com a álgebra simbólica, né, através de símbolos, de letras e tudo mais, os matemáticos puderam chegar à fórmula usada até hoje, que é conhecida como fórmula resolutiva da equação de segundo grau. Tá? No Brasil, gente, é o único país que eu conheço que os alunos e muitos professores chamam fórmula de Bhaskara. Só que não é correto chamar fórmula de Bhaskara. Por quê? Porque a própria história apresenta controvérsias, dizendo que quem criou a fórmula que resolve as equações de segundo grau não foi Bhaskara, mas Bhaskara se apoderou dessa fórmula e publicou os primeiros trabalhos usando a fórmula. Ele teve sim influência no estudo da álgebra, ele teve uma influência muito grande nesse campo da matemática, e isso aí não faz perder o brilho dele. Entretanto, especificamente a fórmula que resolve a equação de segundo grau, diz a história que não foi inventada, não foi criada por Bhaskara. Ele se apoderou da fórmula que já existia e publicou trabalhos usando a fórmula. Então ela ficou conhecida como a fórmula de autoria de Bhaskara. Tá? Portanto, o nome correto para usar para a fórmula que resolve as equações de segundo grau é fórmula resolutiva da equação de segundo grau. Tudo bem? Acompanhe essa ilustração, analise comigo esse desenho. Né? Essa aqui é a planta baixa de um escritório, a planta parcial. Nós temos aqui um terreno, ok? E nós temos aqui uma área livre em torno da construção, e aqui nós temos um escritório. Esse escritório é formado de 2 salas, sala 1 e sala 2, e de um corredor aqui, ó, que dá acesso às 2 salas. Esse aqui é o acesso ao corredor, a porta, e aqui as portas dão acesso às 2 salas do escritório. Tudo bem? As 2 salas quadradas e o corredor retangular têm juntos 40 metros quadrados de área. Então, se eu for tomar essa medida inteira que envolve as 2 salas e o corredor, eu vou ter aqui 40 metros quadrados de área.
Cada sala tem x metros de lado, essa sala aqui tem x metros de lado, portanto é uma sala quadrada, e a outra também tem x metros de lado, portanto é uma sala também quadrada. Tá? O corredor tem 1 metro de largura, então o corredor aqui tem 1 metro de largura e tem 2x de comprimento. Por que 2x? Porque esse aqui daqui para cá é x, em uma sala na outra é x. Quando eu somar x mais x, eu tenho o corredor 2x. O comprimento do corredor é 2x e a largura é 1 metro. Tá? Pergunta, qual é a medida x do lado de cada sala quadrada? Qual será a medida, né? X de cada lado, né, da sala. De acordo com a figura e os dados do problema, nós podemos concluir o seguinte: a área de cada sala é x ao quadrado. Evidente, né? Se nós formos observar aqui, se a sala é quadrada e ela é um quadrado de lado x, então a área vai ser o lado ao quadrado. Tanto aqui na sala 1 quanto aqui na sala 2. Ó. É o x ao quadrado. O corredor aqui, ó, ele tem de comprimento 2x e de largura 1. Então a área do corredor vai ser o quê? Vai ser 1 que multiplica 2x, só que 1 multiplicado por 2x é o próprio 2x. Essa é a área. Vamos colocar assim, vamos colocar só o A que fica melhor, né? Essa aqui é a área do corredor. Tudo certo? É exatamente o que está afirmando aqui abaixo. A área de cada sala é x ao quadrado e a área do corredor é dada por 2x. A equação que representa o problema é esse aqui, ó. É você pegar, somar as duas áreas, né, a área de cada sala mais a área do corredor. Ó, se eu pegar aqui, ó, a área da sala 1 é x ao quadrado. Vamos somar com a área da sala 2, que é x ao quadrado. Vamos somar com a área do corredor, que é 2x. Tudo isso vai dar a área total, que é 40 metros quadrados. Só que x ao quadrado somado com x ao quadrado, isso é 2x ao quadrado. Mais 2x, isso é igual a 40. Aqui é a expressão que representa a área total lá do terreno, do escritório, que são as duas salas mais o corredor. Aqui, ó, que nós temos aqui, ó, certo? Obtivemos uma equação que não é do primeiro grau. De fato, você percebe que essa equação não é do primeiro grau. Seria se fosse só isso. O expoente do x é 1, seria do primeiro grau. Mas nós temos aqui um expoente ao quadrado. Então, como o expoente aqui é ao quadrado, nós temos aqui uma equação que recebe o nome de equação do segundo grau e não do primeiro. Definição. Denomina-se equação de segundo grau na incógnita x toda a equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que o a, b e c são números reais e o a é diferente de zero. Ou seja, toda a equação que se apresenta dessa forma aqui, ó, é uma equação de segundo grau. Tá? Perceba que a única letra que existe aqui é o x, que é a incógnita da equação. O a, b e c estão fazendo papéis de números reais. Eles representam aí números reais. Tudo bem? O b pode ser qualquer número real, positivo, negativo, fracionário, irracional, inclusive o c também. O a, não. O a pode ser qualquer número real, né? Qualquer número real, fração, negativo, positivo, só que ele não pode ser zero, olha aí. Por que o a não pode ser zero? Bom, se o a for zero, qualquer número multiplicado por zero dá zero. Aí esse termo desaparece. Desaparecendo esse termo, nós temos aqui uma equação de primeiro grau e não de segundo. Por essa razão que o a nunca pode ser zero. Assim nós temos aqui, ó, observe essas três equações aqui. Nós temos aqui uma equação de segundo grau, a incógnita é x. Quem é o a? O a é o 2, o b é o menos 2, o c é menos 40. Por quê? O a, gente, é sempre um número chamado de coeficiente que está agregado à incógnita x ao quadrado. Está junto da incógnita x ao quadrado. O b é o número, né, o coeficiente que está sempre ao lado do x. E o c é sempre o número que está sozinho. Por isso que ele é chamado também de termo independente. A gente vai ver lá na frente. Então aqui nós temos que o a vale 2, o b vale menos 2, o c vale menos 40, como está, como mostra aqui abaixo, né? Outra equação, x ao quadrado menos 25 igual a zero. Aqui o a vale 1, porque ao lado do x ao quadrado não tem número subintende-se que é 1.
Aqui nós não temos o termo x, portanto não temos o b, então a gente diz que o b é zero. E nós temos aqui o c, que é o termo independente, menos 25. Então, C é menos 25. Essa outra equação, 6x² menos 9x mais igual a zero. O A, que é o número que está ao lado do x², como nós vemos aqui na forma geral. Então, o A vale 6. O A vale 6. O B é o número que está ao lado do x. Quem está ao lado do x é o menos 9. Então, o B vale menos 9. E o C, que era para estar logo aqui, ó, entre o x e o igual, não tem. Então, a gente diz que o termo independente aí é zero, tá? O C vale zero. Nessas equações de segundo grau com uma incógnita, os números reais A, B e C são chamados coeficientes da equação, como nós já vimos, né? Assim, se a equação for na incógnita x, o A será sempre o coeficiente do termo x², o B será sempre o coeficiente do termo x, né, vai aqui ao lado do x, e o C será o coeficiente sem incógnita, chamado também de termo independente de x. Tá bem? Equações completas e equações incompletas. Pela definição, devemos ter sempre que o A não pode ser zero. Nunca esqueça disso, o A nunca pode ser zero. Tudo bem? Entretanto, o B pode ser zero e o C também pode ser zero. Assim, quando o B não for zero e o C não for zero, a gente diz que a equação do segundo grau é completa. Por quê? Porque ela tem os três coeficientes. Ó. O A é 5, o número que está ao lado do x², o B é menos 8, é o termo que está ao lado do x, e o C é o 3, que é o termo independente. Como ela tem os três coeficientes, ela é uma equação completa. A mesma coisa, essa equação aqui na incógnita x. Essa outra equação é na incógnita y. Quem é o A? É o 1, é o número que está ao lado do y², o B é o 12, é o número que está ao lado do y, e o C é o termo independente, o 20. Então, como essa equação tem os três coeficientes, ela também é uma equação completa. Aqui, essa outra equação da incógnita T. O A vale menos 5, o B vale menos 1, que é o número que está ao lado do T, é o B, e o C vale 1. Então, como essa equação tem os três coeficientes, A, B e C, ela também é uma equação completa. Então, nós temos aqui 3 exemplos de equações completas do segundo grau, porque ela apresenta todos os 3 termos, o A, o B e o C. Tudo bem? Quando o B é zero, ou quando o C é zero, ou quando ambos são zero, nós dizemos que a equação do segundo grau é incompleta. Exemplo, x² menos 81. Nós temos aqui o A, sempre vamos ter o A, porque o A nunca pode ser zero na equação do segundo grau, né? Aqui o A vale 1, não aparece número porque o A vale 1. O B seria o termo que está ao lado do x, não existe aqui, portanto não tem B. A gente diz que o B é zero, ó, e o C é o termo independente, que não depende de x, é o menos 81. Está aqui o C, menos 81. Portanto, como ela não tem o B, essa equação ela é dita uma equação incompleta. Outro exemplo, 10t² mais 2t igual a zero. O A vale 10. O B vale 2, porque é o número que está ao lado do T, e o C, que era o termo independente para atacante da igualdade, ele não tem. Então, nós dizemos que o C aí é zero. Portanto, como só tem A e B, é uma equação incompleta também com C igual a zero. A de cima é uma equação incompleta com B igual a zero. Outra equação incompleta, 5y² igual a zero. Só tem o A. O A vale 5. Não tem o B, que seria o termo ao lado do Y, e não tem o C, que seria o termo independente. Portanto, isso aqui é um outro modelo de equação também incompleta, com B 0 e C 0. Tá? De posse dessa primeira parte de equação, gente, dessa parte teórica, resolva essa atividade aqui abaixo, ó, tarefa de aprendizagem. Primeira questão, identifique as equações do segundo grau com uma incógnita, sublinhando. Você vai identificar, vai fazer um círculo, vai sublinhar as equações que você julga ser do primeiro grau, tá? Do segundo grau. Segunda equação, identifique como completo ou incompleto. Você vai escrever ao lado a equação que você acha que é completa, você escreve a palavra completa. A equação que você acha que é incompleta, você escreve ao lado incompleta. Terceira questão. Todas as equações seguintes são do segundo grau. Essas equações todas são do segundo grau e elas estão arrumadas na forma geral. ax² mais bx mais c igual a zero. Tá? Então a questão quer que você identifique os coeficientes. De cada equação você vai dizer quem é o A, quem é o B e quem é o C. Tá?
Faça isso nas 8 equações. E a quarta questão diz para você escrever a equação de segundo grau nesse formato, né, a partir dos coeficientes. Por exemplo, a letra A está dizendo que o A vale 1, o B vale 6, o C vale 9. Então, escreva a equação aqui do segundo grau referente a esses coeficientes. Tá? E assim fazer os demais itens. Após fazer isso, confira as respostas, aqui na folha de respostas. As questões que, porventura, você errar, você verifica onde foi que errou para evitar erros futuros. Tudo bem? E vamos continuar com a nossa aula. Vamos ver a forma reduzida da equação de segundo grau com uma incógnita. Observa só aqui, nós temos 3 equações de segundo grau. Uma completa, incompleta, completa, incompleta. Portanto, todas as 4 equações estão escritas na forma reduzida. Por quê? O que é a forma reduzida de uma equação? Nós dizemos também quando ela está arrumada. No primeiro membro nós temos um polinômio do segundo grau, que pode ser completo ou incompleto. No caso aqui ele é completo, igualado a zero. Aqui também um polinômio do segundo grau, completo, igualado a zero. Mas o polinômio pode estar incompleto também, que é o caso aqui do segundo exemplo e do último exemplo. Mas estão igualados a zero. Então, toda vez que a equação está com o primeiro membro, é o polinômio do segundo grau, ele está arrumado e ela está igualada a zero, ela está na forma reduzida. Tá? Só que há algumas equações que nem sempre vão estar na forma reduzida, vão estar arrumadas. É o caso dessa aqui, ó, 3x² menos 6x igual a x menos 3. Né? Nós temos aqui um polinômio do segundo grau, só que do outro lado nós temos um polinômio do primeiro grau. Nós não está igualado a zero. Nós precisamos organizar, arrumar essa equação e colocá-la na forma reduzida. A mesma coisa aqui, ó, não dá nem para dizer que ela é do segundo grau só olhando. Né? Então nós temos que achar o MMC e arrumar essa equação para afirmar com certeza que ela é do segundo grau e se ela é completa ou incompleta. Tudo bem? Então é por meio de transformações algébricas, aplicando o princípio aditivo, multiplicativo e todo o nosso conhecimento matemático que a gente organiza uma equação, que a gente arruma uma equação de segundo grau, colocando na forma reduzida. Observe aqui um exemplo. Né? Nós temos aqui essa equação 2x² menos 7x mais 4 igual a 1 menos x². Ela está desarrumada, vamos colocar essa equação na forma reduzida. Então a primeira coisa que a gente faz é aplicar o princípio aditivo, né? Ou multiplicativo, se for o caso. E no caso aqui, é a mesma, popularmente falando, é passar o 1 para o outro lado, com o sinal trocado, e o x² também. Então, 1 é positivo, ele passa para o primeiro membro negativo, x² está subtraindo, passa somando. Né? Aí nós organizamos, somamos os semelhantes. 2x² mais x² é 3x². Está aqui. Os menos 7x a gente repete, porque não tem ninguém para somar com ele, e 4 menos 1 é 3. E aqui nós temos a equação do segundo grau arrumada, ou seja, a forma reduzida da equação. A partir da equação estar na sua forma reduzida é que nós podemos resolver. Só que a gente ainda não sabe resolver, mas vai aprender lá adiante. De posse disso, faça essa tarefa de aprendizagem, ok? Por exemplo, a primeira questão diz, observe a frase, o quadrado de um número aumentado do triplo desse número é igual ao próprio número mais 35. O que você vai fazer? Você vai escrever essa frase da linguagem matemática e vai escrever na forma reduzida essa equação de segundo grau. Segunda questão, você vai escrever todas as equações na forma reduzida. E terceira questão, você vai ler essa expressão e vai escrever a equação do segundo grau e organizar, colocar na forma reduzida. Tá? Aqui estão as respostas, você compara depois e corrige as que você porventura errar. Tudo bem? Muito obrigado, gente, pela atenção. Não esqueça de dar like, se inscreva no canal, deixe lá seu comentário para manter, né, o canal funcionando com novos vídeos, tá bem? O tema da próxima videoaula vai ser resolução de equações incompletas. Vamos começar a aprender a resolver as incompletas, tá bem? Então até breve. Estuda que a vida muda. O vídeo ficou um pouquinho longo porque eu precisava ver essa parte teórica logo agora, tá bem? Então, tchau e até a próxima.